né? Porque a minha dúvida é o seguinte, eu queria que você esclarecesse dessa tua visão. A Europa pagando o gás mais caro, quer dizer, gás não, energia de uma forma geral, que é o motor de tudo, né? O motor de tudo, da economia e energia barata. Ela vai conseguir manter competitividade contra a indústria chinesa? Vamos pegar o caso da Alemanha, contra indústrias chinesas, indianas. Como é que você vê tudo isso daí? Depende muito de vários... assim, se a gente olhar para a economia num sentido mais neoclássico, assim, de equilíbrio de mercado, tudo funcionando lindo, livre mercado, etc., globalização, pensa assim, sabe, o mundo está globalizado, está tudo lindo, é óbvio que a indústria alemã ela ia simplesmente sucumbir, porque ela está operando já num sistema não competitivo, por causa dos custos energéticos no geral. Certo. Porém, eu não posso decretar aqui na live que a indústria alemã vai morrer totalmente. Porque existem outras proteções, como, por exemplo, protecionismo mesmo, porque existe hoje uma guerra comercial retórica e até mesmo em prática contra a China, encabeçada pelos Estados Unidos, mas a Europa vem flertando muito, sobretudo quando a gente pensa não nos líderes europeus, no caso o Macron, que vai lá visitar, o próprio Olaf Scholz, quando a gente pensa na burocracia da União Europeia, nos eurocratas mesmo, a von der Leyen, etc. Eles também estão bem falcão mesmo contra a China. Então pode haver, nesse sentido, uma espécie de protecionismo, só que aí que vem o grande pulo do gato. Beleza, está os Estados Unidos fechado com a Alemanha e a União Europeia no total. Já tem acontecido, não é em grande escala ainda, mas já tem relatos de plantas industriais, por exemplo, da área química mesmo, e outras áreas de energia que são intensivas, vamos pensar assim, alumínio, por exemplo, transferindo da Europa para os Estados Unidos. Porque a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a energia é barata. Sim. Tem toda a discussão que os Estados Unidos está tendo um declínio relativo do poder, eu concordo com isso, só que a sobrevida dos Estados Unidos foi a Revolução do Xisto. Sim, eles têm muita gordura para queimar, né, Túlio? 2009 em diante, eles são o maior produtor, né, de hidrocarbonetos do mundo. São o maior, eles superam a Arábia Saudita e superam a Rússia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Com essa questão de você transferir algumas indústrias para os Estados Unidos, você não acaba mexendo no mercado de trabalho europeu? Não, com certeza. Com certeza mexe. Não, eu sinceramente, eu não tenho uma ótica nem um pouco otimista sobre a economia da União Europeia. Porque todo essa ideia, esse ideário, tudo bem que ele já vem sendo desmontado há um grande tempo, mas o que a Europa é, se não a ideia do Estado bem-estar social? O que ela é? É um museu, então, porque a grande propaganda é o modo de vida. E o emprego industrial, ele é o que mantém uma classe média pujante mesmo, né? Não só o serviço, né? Porque é o momento que o país gera riqueza de verdade, né? A riqueza real, né? Da economia real. Então, qualquer momento de crise financeira, o que segura sempre foi o Vale do Ruhr, daquela área industrial lá. Então, eu acho que no longo prazo, o poder da indústria europeia no geral tende a decair muito. Muito. Talvez eles se fechem mais para proteger essa indústria, principalmente de ramos de alta tecnologia, que daí existe a capacidade do know-how e a aquisição mesmo da tecnologia, que às vezes até num sentido mais de monopólio mesmo, e é nesse sentido. E também a gente tem que pensar... Pode falar. Não, perdão. Conclui, depois eu pergunto, fica tranquilo. Você é convidado, você manda, vai da tua. Não, é que eu pensei aqui agora, veio de sopetão, assim, que a ideia da Revolução Verde, né, da transição energética mesmo, né?
E se a gente for parar para pensar, a Europa, além dela ser promotora, né, dessas ideias fortemente, ela também detém diversas companhias, indústrias, que controlam esse mercado e tem o domínio tecnológico, tanto de painel fotovoltaico, mas daí uma competição direta com a China, como também de eólica. Inclusive, aqui no Brasil, acho que as empresas de energia eólica são espanholas ou alemãs. Ou pelo menos tem alguma conexão direta com espanhóis ou alemães. Então, se a gente for parar para pensar numa macro história, pensa assim, a Era do Carvão. Quem dominou a Era do Carvão? O Império Britânico. A Era do Petróleo. Os Estados Unidos. E, segundo plano, a União Soviética, que também era grande produtora de petróleo. E agora vem essa era da transição energética, da Era Verde. Não tem um player definido. E se é que vai acontecer mesmo essa transição do jeito que pinta. Porque é muito difícil, por causa da intermitência da eletricidade mesmo. Você precisa armazenar energia, etc. Então, eu acho que isso é um ponto importante, porque é uma indústria que ela tem um aspecto de poder envolvido nela também. Pouca gente para refletir isso, que os grandes players são europeus e chineses nessa chamada transição energética.